O ato de contar história faz parte desde o princípio da própria história em si da humanidade. O tema de hoje eu vou abordar sobre a jornada do herói. O que é a jornada do herói? O que é que tem que fazer para se tornar um herói? Mas antes de aprofundar mais neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estava avaliando algumas coisas da minha vida e também comecei a estudar um pouco melhor sobre a mitologia. Estou me preparando para começar a ler a Ilíada e a Odisseia de Homero. Estou começando a entender alguns significados do estudo da mitologia. Mitologia é uma narração a qual ela narra a história de um fato que aconteceu nos primórdios de uma civilização. Por isso, na mitologia podemos encontrar a história de Urano e Gaia, dos titãs, mas a jornada do herói, ela faz parte de toda a humanidade. Não é à toa que até hoje nós gostamos de escutar boas histórias. Por isso que grandes filmes fazem sucesso, como Harry Potter, como Senhor dos Anéis, Show de Truman, entre outras obras fantásticas como Matrix ou as histórias dos heróis da Marvel. Todas essas histórias, elas trazem um caminho que uma pessoa fez para alcançar determinado objetivo. Bem, eu vou contar para você aqui uma pequena história. Vamos pensar em um jovem que nasceu em uma família pobre. O seu pai era lenhador, a sua mãe dona de casa. Ele cresceu com a grande vontade em ficar forte para ajudar os seus pais. Por isso, a vontade dele não era nem viver a infância, mas sim em poder ter força o suficiente para que possa ajudar no sustento da sua casa. Ao longo da sua vida, ele foi crescendo com essa visão. Mas houve um despertar na vida dele que ele percebeu que ele poderia ajudar os seus pais de outra forma. Então, ele começou a estudar, lendo um livro, outro livro, até que ele entendeu o que ele queria. Ele queria ser professor. E assim ele começou a se dedicar bastante. À noite estudava, de dia trabalhava. À noite estudava, de dia trabalhava. Ao longo de muito tempo estudando, ele se formou em uma área específica, que é a filosofia. E hoje ele é criador de conteúdo na internet e também é professor de filosofia. Hoje ele já não trabalha tanto com serviço braçal, mas sim usa mais o intelecto e a razão para gerar uma espécie de renda. Essa história que eu acabei de narrar é um trecho da minha própria história. Essa pessoa que eu disse aí é o Josinácio, que ainda não concluiu a jornada do herói, mas parece que é uma jornada que eu fiz sair de uma situação, houve uma virada de chave em minha vida, até eu alcançar o que, digamos, o status ou a condição de ser um criador de conteúdo digital ou dar aulas digitais sobre filosofia, ou realmente se colocar no lugar de professor para dar aula de forma presencial para outras pessoas. Podemos encontrar outras histórias, que nem, vamos colocar, Carlos era um homem que vivia em um reino muito distante da Terra. Certa vez, a sua mulher ficou grávida. Ele teve um filho que se chamava Pedro. Pedro, quando estava na fase da adolescência, ele recebeu uma missão em vir para as terras dos homens para elevar os homens para outro nível de consciência. Mas Pedro, quando chegou aqui, ele esqueceu da missão que o pai, Carlos, deu a ele. Ele começou a beber, a se comportar como seres humanos, até que ao longo de 20 anos vivendo com os homens, ele esqueceu da sua própria missão. Foi que certa vez um sábio apareceu para ele e fez para ele a seguinte pergunta: quem é você? Neste momento, Pedro relembrou toda a história dele antes de vir para a terra dos homens. Ele relembrou da sua missão, que era elevar os homens para outro nível de consciência. Nesse momento, ele teve um despertar, saiu da sua condição a qual ele estava submetido e começou realmente a abraçar a sua verdadeira missão. Essa história ela é baseada naquela ideia de um filho que esqueceu a missão que o pai deu a ele.
Podemos pegar que esse filho seria o filho pródigo da própria Bíblia, podemos colocar que esse filho seria o Jesus que veio à Terra para fazer uma missão em nome de Deus, ou de outras pessoas que fazem a própria missão. Estou fazendo analogia aqui, ou seja, Jesus veio do céu para elevar o nível de consciência da humanidade para salvá-la. Mas se Jesus tivesse esquecido, ele ia se perder no meio do caminho. O sábio coloca como a figura do grande mestre, a qual desperta a pessoa para a verdadeira missão. Então, isso faz parte da humanidade e também da construção das mitologias e das grandes narrativas de filmes e de histórias. Então, a jornada do herói, ela vai ser pautada no nascimento da pessoa. A pessoa, ela pode ser uma pessoa que nasceu numa condição social péssima, ou uma pessoa que ela nasce na própria condição, ou seja, ela desperta. O nascimento aqui pode ser um despertar da pessoa. O caminho, ela começa a escolher o caminho que ela quer seguir. Para o cristianismo seria abraçar a cruz. Para os budistas seria reconhecer o Dharma. Para os japoneses ou para o taoísmo seria você entrar no caminho do Tao, entrar em harmonia com o cosmos, vamos dizer assim. E depois passa pelo momento de morte. Você tem que deixar morrer aquelas coisas antigas para que possa vir nascer novamente uma pessoa nova. E também depois tem um renascimento, depois tem um outro caminho, depois tem uma morte, depois um renascimento e por fim libertação. Ou seja, ao longo da jornada do herói ou ao longo da vida de uma pessoa que está seguindo o caminho, ela passa por momentos de nascimento, trilhando o caminho, morte, renascimento, trilhando o caminho, morte e renascimento. E é assim, é um fluxo contínuo de constante transformação na existência de uma pessoa que está seguindo um caminho. A jornada do herói é uma analogia perfeita para se entender o caminho de qualquer pessoa aqui nessa existência. Porque uma história bem contada, nós gostamos. Mas quando a história é sua e você consegue ver toda a transformação que você veio passando para ser quem é, então é fantástico. Quando você está sofrendo para renascer, quando você está sofrendo para trilhar o caminho, que nem os 12 trabalhos de Hércules, quando Hércules teve que matar um leão, teve que domar um cavalo, teve que segurar o mundo. Então, nesse processo, você passa por sofrimento, por renegação. Muitas vezes você é excluído, você não é entendido, mas quando chega ao ápice da realização da sua jornada, você se sente o máximo. É por isso que vem a palavra herói. Herói quer dizer o quê? Aquele que venceu, aquele que superou. Espero que a jornada do herói possa fazer parte do seu projeto de vida e com essa analogia da jornada do herói, que seria um monomito, que você possa compreender que a mitologia ela não estava errada em si, mas a mitologia ela trabalha com as tragédias e também com as virtudes e também com as sortes que a vida apresenta para nós seres humanos. Ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo conteúdo do canal. Fui!